boa tarde. Como nós terminamos todo o conteúdo de língua portuguesa, a partir de agora, assim como eu avisei lá no Google Class, a gente vai fazer alguns exercícios, todos da ESA, tá? Eu estou tirando diretamente das provas da ESA, nas listas. E os vídeos agora vão ser vídeos de questão. A gente vai resolver as questões da apostila. Cada vídeo vai ser um capítulo e eu vou resolver sempre as 10 primeiras questões da apostila. E é claro, vocês vão ter que fazer as outras questões para poder praticar. E caso haja dúvida, vocês vão entrar em contato comigo para a gente tirar essa dúvida junto. Se for uma dúvida muito pertinente, eu posso gravar um vídeo para tirar essa dúvida para todo mundo de uma vez só. Ok? Então, começando pelo primeiro capítulo aí, que é fonética, sílaba e tonicidade, ele vai falar, te dar as noções, né, do que é fonética, né, que é o estudo dos sons, o que é uma sílaba, né, que é aquela parte que nós fragmentamos a palavra. A sílaba sempre é composta por uma vogal, né, ou acompanhada de consoante ou não, sim. E a tonicidade é a força que uma dessas sílabas apresenta dentro de uma determinada palavra, tá? Então, só para fazer um resumão rapidinho. Então vamos para a primeira questão aqui, ó. Qual a palavra tem o mesmo número de fonemas da palavra tórax? Para lembrar, fonema é o som que cada letra apresenta. Tudo bem? Então, vamos analisar a primeira palavra. Tórax é uma palavra que apresenta 5 letras, porém, se você falar ela com calma, você perceberá que há mais do que 5 sons. Ó, tórax. Percebe que no final, esse X, ele fica com um som de um encontro consonantal, como se fosse um som de K e um som de S. Então, tórax tem 5 letras, porém, ele apresenta 6 fonemas ao invés de 5, por conta desse som do X. Então, ele quer aqui a palavra que tem o mesmo número de fonemas, mesmo número de sons da palavra tórax. Então, a primeira palavra aqui é faixa. Não, faixa tá ok. Você tem o som do F, do A, do I, esse som chiado do X e o A. Então, 5 letras, 5 sons. Quilo. Aqui já é o contrário. Aqui nós temos um dígrafo. Esse QU aqui, ele fica com o som de K. Então, aqui eu tenho 5 letras, porém somente 4 sons. Quilo. A mesma coisa acontece com a palavra milho, né? Eu tenho o mi e o lho, esse LH, funcionando como apenas um som, mais um dígrafo, ok? E temos a palavra falange, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 7 letras, porém, isso é muito importante, ela apresenta esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo essa união da letra A com o N? Ele forma um som nasal, an. Esse som nasal nós chamamos de dígrafo vocal, tá bom? Então, nesse caso, não tem encontro consonantal do N com o G. Esse N funciona simplesmente como um articulador para nasalizar o som do A. Então, esse som de lã, an, nasalizado, ele é proporcionado pela letra N. Então, quando falamos de fonética, esses dígrafos vocálicos, eles contam com apenas um som. Então, por mais que eu tenha 7 letras, quando eu for contar o número de fonemas, eu vou ter aqui, ó, Fá 2, Lã 2, por mais que tenham 3 letras, serão somente 2 sons, e o G, 2 sons também. Então, eu tenho aqui 6 fonemas, a mesma quantidade de fonemas apresentadas na palavra tórax. Então, GABA aqui, delta, falange, tá bom? Muito cuidado com os dígrafos vocálicos, porque eles vão aparecer sempre no meio das orações, tá? No meio das palavras. Tomar cuidado com eles porque você pode confundir também, né, com ditongos nasais, que vão também ser nasalizados, porém aparecerão sempre no final das palavras. Tudo bem, mas vamos chegar lá daqui a pouco. Nessa número 2, ele quer que você marque a opção que apresente todas as palavras com o mesmo número de fonemas. Vamos analisar caso a caso. Então, primeiramente aqui, ó,
Letra A, preto. Preto, você tem os 5 fonemas, né? P, R, E, T, O. Você escuta os 5 sons. Então, eu tenho 5. Chefe. Chefe, você escuta 4 sons. Então, eu tenho 5 e 4, já são diferentes, então tá fora. B. Quebrou. Quebrou, eu tenho o QU fazendo um som só, que é o som do K, mais o E. Então, tem 1, 2. O brou, eu tenho 1, 2, 3, 4 sons. Quebrou. Então, somando com esses aqui, dá 5 sons, 6 sons, perdão, né? Q mais E, 2. BR, 2. OU, 2. Então, aqui nós temos 6 sons. Cozinha. CO, ok. Z, ok. Então, 4 sons. E o Inhá, esse dígrafo aqui, um som só, mais o A. Então, cozinhar. Então, aqui eu tenho 6 sons também. E a letra B, a última, atingia. Tem o A, 1, T, 2, esse IN. Se transforma em um som só, atingia. Então aqui, gabarito, né? Já achamos letra B. Só um OBSzinho que eu fui conferir lá no gabarito oficial, né? Da própria apostila, e lá tá marcando o gabarito como sendo letra D. Só que não tem como ser letra D, porque ó, vamos lá. Na letra D, a primeira palavra composição, ela tem 2, porque aqui é o dígrafo nasal, né? Dígrafo vocálico. Então, 2, 4, 6. E o são, ele conta como 3 fonemas. Então, eu tenho 6 mais 3, 9. As demais palavras, redimice e renascença, ambas têm 8. Então, se ambas têm 8, não tem o mesmo número de fonemas. Então, a letra D aqui está furada. Então, a resposta da número 2 é letra B. Número 3. Nas palavras alma, pinto e porquê, temos respectivamente alma. 1, 2, 3, 4. Alma. Pinto. Tem P e N como uma coisa só. T, O. Então tem 4 fonemas também, assim como a palavra alma. E a palavra porquê tem por, 1, 2, 3, e o Q e o E como 2 sons só, porque esse QU aqui tem som de K, então é um som só. Então eu tenho 4, 4 e 5. Tem essa opção aqui. Aqui, letra C. 4, 4, 5. 4, 4, 5 fonemas. Beleza. Então, tá show de bola. Continuando aqui. Número 4. Leia. Diante dos fatos marcantes da infância, eu não podia acreditar na inocência de meu pai. As palavras podia e pai apresentam, respectivamente. Vamos lá. A palavra podia apresenta. Vamos separar a sílaba. Podia. Opa! Separei as vogais I e A. Se eu tenho separação de vogal, eu tenho um hiato quando isso acontece, né, na mesma sílaba. Então, o dia ali é uma sílaba e eu separei as duas. Então, formei outras duas sílabas. Então, eu tenho
3 sílabas na palavra podia. E a separação de vogais dentro de uma palavra chamamos de hiato. E a palavra pai, né, dita assim, de forma inteiriça, com apenas uma emissão de ar, caracteriza um ditongo, ou seja, as vogais aí não se separam em emissões separadas. Agora, qual a diferença do crescente para o decrescente? Ditongo crescente é quando o primeiro som é mais fraco e o segundo som é mais forte, fazendo assim uma subida no tom. E ditongo decrescente é aquele que tem a primeira vogal mais forte e a segunda mais fraca, sendo essa vogal mais fraca denominada semivogal. Tudo bem? Então, na palavra pai, o A é muito mais forte do que o I. O bizu é: o A sempre será vogal. O A jamais será semivogal. Tudo bem? Então, se eu tenho o A ali, ele sempre vai ser a vogal mais forte. Então, eu tenho o A mais forte e depois o I. Então, eu tenho força lá em cima e depois uma força mais fraquinha. Então, a setinha começa lá em cima, ela desce. Se ela desce, é um ditongo decrescente. Você decresce a força da emissão. Então, pai, tenho um ditongo decrescente. Então, a palavra podia apresenta hiato e a palavra pai apresenta ditongo decrescente. Gabarito aqui, Charlie. Tudo bem? Então, vamos dar sequência aqui, questão número 5. Na palavra borracha, há um dígrafo, 2 dígrafos, um encontro consonantal, 2 encontros consonantais. Primeiramente, vamos analisar a palavra borracha. Primeira sílaba, bo, de boa. Aí tem o RR, que nós sabemos que é um dígrafo, né? 2 R's com apenas um som, então tem 2 letras com apenas um som. E também tem o CH, 2 consoantes com apenas um som. Então, sim, eu tenho 2 dígrafos e não encontros consonantais. Lembrando que encontros consonantais são 2 consoantes as quais você consegue escutar o som das 2 consoantes. Pedra, né? O que mais? Porta, esse R com T, são encontros consonantais. Você consegue discernir o som dessas letras separadamente. O dígrafo não. O dígrafo ele apresenta mais letras do que os sons correspondentes. Então, aqui na questão número 5, eu tenho 2 dígrafos, porque o RR e o CH apresentam apenas um fonema. Questão número 6. Na palavra quanto, há um ditongo, e aí nós temos que saber qual é o tipo de ditongo dele e quantas vogais, né? Então, vamos lá, com calminha. Quanto? Um, dois. Ok. Ok. Primeiramente, que nós vamos analisar é o som. Quanto? Percebam que esse QU aqui, ele não é o som do K, não é canto, é quanto. Então, esse U é pronunciado sim. Porém, esse U está atrelado a esse A. E esse A está atrelado a esse N. Nós sabemos que quando temos N ou M no meio da palavra, isso configura um dígrafo vocálico. Então, esse A e esse N pronunciam-se como um som só, ok? Então, eu tenho 2 vogais na mesma sílaba. Qual é a mais forte? Obviamente, eu já falei, que a letra A sempre vai ser a mais forte. Logo, se ela é a mais forte, ela é a minha vogal. Se é um ditongo, ele está afirmando que é um ditongo, o ditongo é sempre formado de vogal mais semivogal. Se o A é minha vogal, o U é uma semivogal. Continuo analisando e acho o to. Esse to aqui é uma sílaba sozinha. Se é uma sílaba é porque ela apresenta uma vogal. Toda sílaba apresenta somente uma vogal. Então, se eu tenho 2 sílabas enquanto,
quer dizer que eu só tenho duas vogais, ok? Esse é o bizu. O número de sílabas te caracterizará o número de vogais. Se eu só tenho duas vogais, eu só posso ter duas sílabas. Tudo bem? Se eu tenho 4 sílabas, é porque eu tenho 4 vogais, respectivamente. Então, se eu tenho duas sílabas enquanto, quer dizer que eu tenho duas vogais. E o ditongo, ele é crescente ou é decrescente? Né? Porque pode ser aqui letra C ou letra A. Quanto? O U eu sei que é semivogal, então ele começa lá de baixo e vai até o A subindo a montanha, ou seja, ele começa fraco e vai aumentando. Se ele vai aumentando, ele vai crescendo. Então, o ditongo aqui é crescente e a palavra quanto apresenta duas vogais. Então, aqui eu tenho gabarito alfa. Verificamos a presença de um hiato em. E aí nós temos que fazer uma análise de palavra a palavra. Primeira palavra, entendia. Opa! Olha a quantidade de emissões que eu usei para falar entendia. Entendia. 4 emissões. Se eu tenho 4 emissões, eu tenho 4 vogais. Ou seja, essa última sílaba aqui, dia, ela se divide em duas vogais. Então, se eu tenho duas vogais sendo separadas, eu tenho hiato. Então, a letra A já sabemos que é hiato. Vamos dar sequência. Letra B, trabalho. Nem tenho vogais junto. Tá fora. C, conjenturou. Conjenturou. Esse rou aqui, ele está sendo pronunciado em uma emissão só. Conjenturou. Eu não falo conjenturou. Conjenturou. Então, estão juntos. Se estão juntos em uma mesma emissão, é um ditongo. Vários. 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 Também aqui, ó, essas duas vogais estão sendo emitidas juntas. Eu não falo vários, eu falo vários. Então, aqui eu também tenho ditongo. E aqui no saguão, eu tenho um tritongo, né? Eu tenho 3 vogais juntas numa mesma sílaba, onde uma é vogal e as outras duas são semivogais. Tudo bem? Então, tenho saguão e conjeturou e vários, todas elas com ditongos e tritongos, respectivamente. Porém, a única que apresenta hiato é a letra A, entendia. Ok? Então, o gabarito dessa aqui, letra A. Em aqui, A. Bem, a única coisa que a palavra aqui apresenta é esse dígrafozinho QU aqui, que tem o som de K. Então, tem duas letras com um som só. Então, eu tenho dígrafo? Sim. Tenho ditongo oral crescente? Não. Ditongo oral decrescente? Não. Ditongo nasal? Também não. Hiato, muito menos. Então, aqui, gabarito, letra A. 9. Na palavra quaisquer, temos, respectivamente, palavra diferente. Então, vamos analisar a palavra quaisquer com calma. Primeiramente, quando nós pronunciamos a primeira parte, quais, nós pronunciamos toda ela em uma única emissão. Então, quais, tudo isso é uma sílaba só. Opa! Se eu disse que toda sílaba é composta de apenas uma vogal e eu enuncio quais com uma emissão só, eu estou dizendo o quê? Que nessa palavra quais, nessa parte de palavra quais, eu tenho apenas uma vogal. As outras duas são semivogais. E quem é a vogal? Como eu disse, o A sempre será vogal. Então, aqui eu tenho a vogal A e a semivogal U e semivogal I. Tudo bem? Então, aqui eu tenho a primeira sílaba. Então, aqui eu tenho um tritongo, né? 3 vogais juntas. E quer. Quer tem esse QU aqui, que é diferente do primeiro QU. Esse primeiro QU, ele pronuncia o U perfeitamente. Esse aqui não. Esse aqui tem o som de K. Então, aqui eu tenho dígrafo. Então, a resposta é um tritongo